Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 120. Salmo 120 é um salmo de romagem, cantado enquanto se subia para o templo em Jerusalém. E esse Salmo 120 também é a descrição de uma oração feita pelo salmista em meio às aflições, às angústias, mentiras, engano, violência, injustiça, e as coisas vão caminhando. E esse salmista volta-se para o Senhor com confiança, com plena confiança em Deus, em busca de alívio, de paz, da direção do Espírito Santo de Deus, do livramento, do consolo, da esperança. Certo de que ele estava orando ao Senhor, que tem toda a plenitude nas suas mãos. Salmo 120, então, a palavra do Senhor está escrito assim, cântico de romagem: na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Querido Senhor e Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Faça desta oração, ó Deus, a nossa oração nesta manhã. Ó Deus, e que a iluminação do Teu Espírito Santo nos dê o entendimento, o conhecimento, ó Deus, e a condição de vivermos tudo isso para a glória do Teu santo nome. E poder buscar ao Senhor com alegria em meio à tristeza. Com certeza, em meio às incertezas deste mundo, mas nós cremos nesse Senhor, que é Deus que reina para todo sempre. E a Ti nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, amém, amém. Queridos, então vejam, continue com sua Bíblia aberta, e nós vamos observar aqui, no Salmo 120, eu quero chamar a sua atenção logo de imediato para a estrutura do Salmo. Porque no versículo 1 nós temos aqui o clamor do salmista, né? Ele já falando da angústia, clama ao Senhor e o Senhor o ouve. Depois nós temos no versículo 2 a oração, que é o pedido de livramento. No versículo 3 e 4 ele demonstra aqui, fala um pouco do sofrimento. E, de fato, ele está sofrendo porque ele está no meio dessas pessoas que odeiam a paz e ele busca a paz e não alcança. E no versículo 5 e 6 nós temos o contraste do justo e o injusto. Ou no versículo 5 ele fala aqui que ele é peregrino. E no versículo 6, onde ele está, odeia a paz. E no versículo 7 ele finaliza aqui pedindo que o Senhor o dê um lugar de descanso, que o Senhor lhe dê a paz. E esse resultado, ou o que ele está vivendo aqui, resulta em algumas consequências muito ruins para ele. Porque ele está profundamente angustiado, com a dor intensa na alma, solitário, emocionalmente desgastado, emocionalmente distante de Deus, espiritualmente nem se fala. Esse salmista não está suportando aquilo que ele está vivenciando. Por isso, ele assim ora ao Senhor. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Vejam, queridos irmãos e irmãs. E logo de imediato a gente
pensa assim, parece que Deus o respondeu, né, rapidamente. Tão logo ele ora e Deus vem com a palavra. Não. Não. Deus aqui responde, mas Deus para um pouquinho e pensa assim, e fala assim, eu preciso de ouvi-lo. Deus não vai respondê-lo de imediato. Aqui nós temos um debate, ou alguns questionamentos. O salmista ora, e Deus parece que está somente no início de pé. Como disse Jó, clamei a Deus e o Senhor está de pé. Mas apenas olha para mim. Isso não quer dizer que o Senhor o teria abandonado. Mas o Senhor está ouvindo, primeiramente, que o salmista vai apresentar. Mas esse salmista deveria passar por um processo. Um processo de ter mais oportunidades na presença de Deus em oração. E esse processo vai vir logo na sequência do Salmo 120. Evidente, Deus vai respondê-lo. Mas Deus também vai permitir que ele experimente dessas coisas para que ele cresça. E ele vai experimentar isso e vai crescer. E vai reconhecer quem é o Deus a quem ele orou, ao Deus a quem ele suplicou, ao Deus a quem responde essas súplicas, ao Deus a quem abençoa o seu povo e a sua igreja. Esse Deus não é Deus de silêncio, mas é Deus que sabe tratar o coração da igreja, sabe tratar o coração dos seus filhos, das suas filhas, dos seus jovens, das suas crianças, da família. Porque o que Deus faz, queridos, Deus não faz pela metade. Não faz. Quando Deus faz para a glória de Deus e de maneira completa. Intervém com poder e graça que de fato faz-nos saber que é Deus quem está agindo, quem está atuando, quem está respondendo às orações. Nós não temos dúvidas disso. Ele deixa isso claro, ele deixa isso certo. E se no primeiro momento parece que o Senhor não está respondendo, logo depois do clamor, da oração, da insistência, da persistência, do joelho no chão, das lágrimas derramadas, de tudo isso que ele está vivendo, Deus vai ouvi-lo. E comigo e com você não é diferente o que Deus faz em nós. Como Deus fez na vida desse salmista, não é diferente o que Deus faz na vida da igreja. Nós oramos a Deus e muitas vezes Deus parece se calar. Isso muitas vezes nos constrange muito, porque às vezes nós queremos a resposta de imediato. Mas esse constrangimento é para o meu bem e para o seu bem, porque o Senhor pega todas essas coisas e fazem com que elas sejam bênção para mim e para você. Assim como também estava fazendo com o salmista. E o Senhor ouve e vai respondê-lo. E veja só a oração do salmista, no versículo 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E a expressão do salmista é: Senhor, me tira desse mundo. Me tira desse mundo porque eu não consigo mais lidar com esse tipo de pessoas. Não sou eu que estou dizendo. As expressões é de quem escreve, de quem está vivenciando a sua vida com Deus e quer de fato dizer: Senhor, me resgata, me livra, me salva, que eu não suporto mais essas pessoas que falam assim, eu não suporto isso. E é claro que o salmista também não pode ficar seguro apenas no seu direito. Ele também sabe das suas fraquezas, tanto que ele está orando a Deus. Porque senão ele não precisava de prostrar-se diante do Senhor de joelhos, chorar diante de Deus, rasgar o seu coração ao Senhor e falar assim: Senhor, na minha angústia clamo ao Senhor. Mas depois ele fala assim: eu não suporto isso.
não suporto o que está acontecendo, a oração é dele, me tire disso, Senhor, me transporte desse lugar para um lugar de paz, de tranquilidade, eu preciso disso. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem nas epístolas, por exemplo. Porque é o Senhor que nos resgata desse mundo e nos transporta para o mundo do reino, do Filho do seu amor, para um mundo diferente, para um mundo de paz, um mundo de tranquilidade. E ali, nas epístolas, tanto aqui, o que Deus vai fazer, o que Deus pode fazer é algo extraordinário, porque aqui Ele não vai só tirar, Ele vai cortar, Ele vai arrancar. E Ele vai arrancar com poder e graça, que nada resiste a esse agir de Deus, a esse romper de Deus, a esse arrancar de Deus, a esse transportar de Deus, a esse mover de Deus, a essa transformação de Deus, porque o Senhor tem esse poder e essa graça, queridos. É isso. É isso. E Ele pede: me tire deste mundo, desse lugar. Me tire dessa língua e desse idioma, destas palavras, porque nós estamos falando de língua enganadora e de lábios mentirosos, dessas pessoas que da boca deles não saem palavras para o louvor de Deus. Eu estou no meio de pessoas que não estão cultuando a Deus como deveria cultuar. E é isso que o salmista também está expressando. Porque ele está em Quedar. Ele está em Meseque. Ele está num lugar estranho. Ele está em lugar, numa terra de ímpios, das pessoas fora do contexto religioso, fora do contexto da vida espiritual, fora do templo, distante de Jerusalém. E ele diz: me tira do mundo dessas pessoas que da boca deles saem palavras que não deveriam sair. Porque da boca do crente deve sair palavras que glorificam o nome de Deus. O nome do Senhor. Essas pessoas não conseguem entender e dizer como o profeta Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não conseguia. O salmista está vendo tudo isso. Mas as pessoas com que ele estava lidando, no contexto distante, que ele vivia, convivia, eles não sabiam fazer isso. Eles não tinham essa noção. Muito mais, o coração deles não estavam dispostos a pedir perdão a Deus, a reconhecer o pecado e saber que ele teria que viver num mundo completamente diferente. Não é, queridos, mundo diferente de crente, não é o mundo da glória que nós um dia teremos, que um dia nós teremos esse mundo perfeito. Mas é lutar para que nesse mundo você faça a diferença. Para que nesse mundo, a igreja de Jesus Cristo seja diferente. E vejam, acompanhem comigo na palavra do Senhor, nos próximos versículos que nós temos, o 3 e o 4. Porque aqui no 3 e o 4 nós teremos mais duas expressões desse salmista, porque no Salmo nós temos várias expressões de quem canta, de quem escreve um poema. E o poeta ele tem liberdade, né, para fazer no poema, para dizer no poema, uma série de coisas, para inverter ordem de palavras, ordem de pronomes, para usar a forma que ele bem entender na relação que ele tem com Deus. Ele tem a liberdade poética. E com o poeta do Antigo Testamento é a mesma coisa. E nós temos duas expressões aqui que aparecem nesses versículos 3 e 4, que é a expressão da lealdade. E certamente esse servo está dizendo isso sob algum tipo de juramento que ele fez
com o Senhor. E vejam o que ele disse. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? E ele faz essa pergunta. E logo na sequência ele vai dizer: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Essa conversa que ele está tendo com o Senhor aqui passa pela maneira com que ele sabe que Deus pode tratá-lo. Sob esse juramento de lealdade, de fidelidade, ele sabe como Deus pode cuidar da vida dele. Mas ele pensa assim: o castigo do homem não pode ser comparado com aquilo que Deus pode fazer para castigar o ímpio. O castigo de Deus, ele é pior. Mas as bênçãos de Deus também, elas são extraordinárias. Elas são maravilhosas. Elas são abençoadoras. E ainda que seja o castigo ou a correção para a igreja, ainda será bênção de Deus para a vida desse salmista, assim como também é para a minha vida e para a sua vida. Porque ele vai entender isso e vai recorrer a Deus. E vai dizer: que te será dado ou que será acrescentado à língua enganadora? Qual será o castigo? O que Deus vai fazer com essas pessoas? E eu sei o que Deus pode fazer comigo. E como é bom saber disso, e saber que todo filho, quando Deus não o menospreza, Deus pode corrigi-lo. E assim pode ser feito, porque Hebreus nos ensina isso. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, não e nem desmais quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ele sabe muito bem disso. A correção vem de Deus. Mas o que acontecerá com essas pessoas que estão fazendo todo esse mal a ele? Aí vem a resposta logo no versículo 4. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Queridos, o tratamento de Deus para as nações ímpias, para aqueles que não se rendem a Jesus, não é só com essa dor emocional que o salmista está vivenciando. E aqui a questão dessas setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro, ele está querendo dizer: olha, tenha certeza, porque quando vier a correção de Deus, você vai experimentar todas as dores da mão de Deus sobre a sua vida. E essas dores serão tão pontiagudas, serão tão ardentes, elas chegarão à sua vida como flecha, como fogo, como veneno, como morte. E aqui leva tudo isso, porque a flecha, a intenção dela é de fato ferir, é machucar, e é causar uma lesão que vai arder, mas não vai arder só na carne, vai arder também na alma, porque o fogo é de Deus, o poder é de Deus, a correção é de Deus, o veneno é de Deus e a morte Deus vai aplicar, porque a finalidade e o objetivo dessa correção, da flecha ou das setas que serão lançadas, é para correção mortal daquele que não controla a sua língua. Daquele que está no mundo e que ofende o crente, o fiel, o salmista, aquele que serve a Deus. Queridos, vejam o resultado disso. Porque ele faz uma pergunta no versículo 3, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? E a resposta vem na sequência. E a explicação é essa flecha lançada. E essa flecha lançada vai causar dano. Mas isso não é por mim, não é por você, não é pela igreja. É da mão de Deus que virá este castigo. E ele está pedindo a Deus que haja com poder e graça sobre a sua vida. Quando tiver que corrigir, corrige-o. Mas quando tiver que exercer a justiça para fazer correção sobre o ímpio, faça. E Deus vai fazer, queridos, nós sabemos disso.
Nós sabemos disso, porque a palavra de Deus nos mostra que, de fato, esse é o resultado daquele que usa a língua, o engano, para fazer tudo isso que está fazendo com um fiel, um servo de Deus, com um filho de Deus, como eu e você somos. Então, quando nós passamos pelos nossos perrengues no dia a dia, na semana, passamos pelas fofocas, pelas perseguições, pelas coisas que às vezes também envolvem a igreja. Isso aqui, queridos, eu falo para vergonha nossa, para vergonha minha. Essa palavra aqui fala comigo, antes de mais nada. E entender e saber que isso acontece no nosso meio. E eu não estou sendo agressivo nesse sentido de dizer isso, é a palavra de Deus quem diz isso. Tiago também trata disso. Nós temos que tomar muito cuidado ao que nós falamos no meio cristão, na nossa vida. E é claro, nós vamos continuar errando sempre. Nós não queríamos isso. Nós não queremos isso, mas nós, pobres pecadores, Senhor, tenha misericórdia, nos perdoe, porque nós lutamos para viver uma vida de retidão e santidade, mas aqui e ali nós erramos. Mas o bom é quando nós reconhecemos isso. E, de fato, o salmista também sabe disso e está vivenciando isto. E vejam agora nos versículos de 5 a 7, nós já encerrando aqui a explanação desse salmo, da palavra de Deus, o salmista apresenta o seu lamento. E ele está apresentando esse lamento como alguém que quer, de fato, encontrar esta paz. Como um soldado que luta pela paz. E aí, quando eu falo de soldado que luta pela paz, é pela intensidade de tudo que ele está vivendo. Pela intensidade de tudo que ele está recorrendo a Deus. A força aqui é um salmista, é um crente. Mas as expressões mostram que é um soldado que está buscando a guerra, e soldado buscando a paz. E soldado, quando está buscando a paz, ele está numa luta constante, batalhas constantes, ferrenhas. Não é? E aqui essa imagem dando uma dimensão muito grande, talvez nas expressões dele, é para a gente entender isso. Entender que nós também precisamos de lutar por essa paz, buscar essa paz, chorar por essa paz, orar a Deus por essa paz. E ele está buscando isso. E ele faz um jogo com duas palavras aqui, que é shalom e shalom, que é no hebraico a expressão máxima da paz que ele busca. A paz do universo, a paz da cidade, a paz das pessoas, a paz no comércio, a paz na agricultura, a paz em todos os lugares, a paz na casa. Porque aí nós vamos chegar na igreja. Não é porque é a última expressão, mas é porque o resultado da vida com Deus é o resultado daquilo que nós vivemos durante a semana. Vivemos em nosso mundo. E o mundo desse salmista está de pé à cabeça, e ele precisa de ter isso revestido por Deus. Por isso ele busca por essa paz, por isso ele está ansioso, chorando, orando a Deus. Senhor, nos dá esse bem-estar, nos dá essa paz, permita-nos viver tudo isso, ó Deus. Nos tire desse mundo de escuridão e de luto, nos dê um mundo de alegria, um mundo onde a luz brilha, onde nós podemos contemplar a glória de Deus. Ele está fazendo isso. E ele está vivenciando isso. Queridos, os salmos eram cantados num contexto de culto. E ainda que o peregrino saísse de outra terra, quando ele saía de outra terra e ia para Jerusalém, ele estava em culto. E nas expressões de culto, você não fica retendo as suas emoções. Você não fica fechando o seu coração. É expressão de culto, é culto a Deus. Você precisa de abrir sua alma, sua vida, e deixar a luz do Espírito Santo entrar. É isso.
Talvez eu não consiga expressar isso tudo em palavras, mas a realidade é entregar-se completamente a Deus, abrir a sua vida, descortinar o seu coração, deixar que o Espírito Santo de Deus tome toda a sua vida. E você, de fato, louve a Deus, cante a Deus, ore a Deus, glorifique o nome de Deus, diga quem é esse Deus, aonde está esse Deus, qual é a profundidade, a largura, o dimensionamento, quem é esse Deus maravilhoso, e é esse Deus que o salmista busca, e é esse Deus que nós buscamos. Glórias a Deus por isso. Essas são as expressões de quem adora, de quem cultua, de quem ama a Deus, de quem está lutando pela paz nesse momento. Porque ele não está perdido. Ele não foi esquecido. E vejam só, queridos irmãos e irmãs, onde esse salmista está. Ele está longe. Mas lá o Senhor está. Ele vai caminhar para Jerusalém. No caminho, Deus estará com ele. Durante o dia, o Senhor continuará sendo a sua luz, o seu referencial. À noite, o Senhor o conduzirá. Ele não permitirá que os pés deste servo vacilem. Queridos, o salmista ora ao Senhor, que tem toda a plenitude nas suas mãos. No primeiro momento, ele ora a esse Senhor, que domina toda a salvação. Ainda que as primeiras coisas pareçam condicionadas ao que vai acontecer no restante dos salmos, como ele vai demonstrar aqui, em toda a sua conversa. Precise passar por esse processo. Esse processo serve para o crescimento dele. Mas de maneira nenhuma o Senhor vai deixá-lo de salvar. Ou vai deixar de salvá-lo. No momento oportuno de Deus, o Senhor vai resgatá-lo. E esse resgate terá frutos, ou terão frutos. E o salmista, outro salmista, Salmo 34, 22, diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum ficará para trás. Nenhum. Em Marcos 10, 45, como nós estamos falando dessas expressões de Deus, o Deus que está com o salmista é o mesmo que vai falar com seus discípulos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, veja como Deus está com o salmista em Meseque, em Quedar. Agora está com os discípulos, trazendo essa lição impressionante, importante, de salvação. Agora está comigo e com você, anunciando essa mensagem, dizendo: eu salvo. E é esse Deus que está com toda a salvação em suas mãos, por isso é o Deus de toda a plenitude. O salmista ora a esse Deus que domina completamente a salvação. E que domina também completamente o tempo e o espaço. Não há tempo que mude o que Deus vai fazer. Não há espaço que possa restringir o poder, a graça, a ação salvífica desse Senhor. Não há lugar nenhum. Não há igreja que possa conter esse Deus. Conter no modo de segurar esse Deus, e esse Deus é só dela, esse Deus age só aqui.
Ele de fato age para aqueles que o chamam, mas esse Deus, o poder dele é tão extraordinário que ele não cabe dentro desse templo. Porque ele está em um lugar, em Meseque e em Quedar. E ali também o Senhor está salvando, está abençoando, está conduzindo o salmista, como nos conduz também nos momentos das dores e aflições, das angústias, dos medos, das tribulações. Onde você estiver, saiba que ali também estará o Senhor. Esse Deus que domina o tempo e domina o espaço, domina o caminho do fiel, conduz a Jerusalém, domina o templo e continua amparando o seu servo para a glória que é somente Deus dele. Por isso Samuel tomou aquela pedra e pôs em Mispa, em Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse, o que é que Samuel disse? Até aqui nos ajudou o Senhor, não é por causa do limite, mas é porque esse Deus tem poder para ir também onde estava Samuel. Esse Deus também tem o mesmo poder para ir onde está o salmista. Esse Deus também tem o mesmo poder para ir onde está esta igreja. Eu, você, aqueles que chegarem aqui, aqueles que precisarem do socorro de Deus, aqueles que precisarem dessa resposta dos céus, Ele estará lá. Ainda que seja em Quedar, ainda que seja em Meseque. Mas nós também precisamos de entender isso, queridos. Porque às vezes nós estamos em Quedar e em Meseque e nós falamos assim, Deus não me responde. E aí eu entro em depressão. Aí eu já deixo a minha fé desfalecer. Queridos, até nestes lugares, Deus está lá. O Senhor ora ao salmista, o salmista ora ao Senhor, que domina a salvação, que domina o tempo e o espaço, mas que domina com rigor, com ímpeto, os inimigos do povo de Deus. Queridos, porque nem os inimigos vão fazer aquilo que eles querem fazer. Eles só vão fazer quando o Senhor Deus tiver que usar estas circunstâncias para a glória que é somente dele. Porque o Senhor é o Senhor que também frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Ainda que sejam esses projetos dolorosos, difíceis, que os ímpios colocam sobre a igreja, eles acontecem por causa da permissão, do decreto, da bondade, do amor de Deus para com a nossa vida, e comigo e com você não vai ser diferente. Nunca foi. E não vai ser diferente. Porque é Deus. É o Senhor que domina tudo no universo. E finalmente, o salmista ora ao Senhor, que também domina a justiça. O salmista está clamando por justiça, ele está sendo injustiçado. E ele pensa assim, o Senhor é que há de fazer justiça à minha vida. O Senhor é que há de fazer justiça aos necessitados. Pois ele atende o clamor da viúva. Lembra? Da viúva que buscava o juiz iníquo? Buscava e não tinha resposta. Qual é o simbolismo da viúva? Desamparada, sem marido, sem família, sem dinheiro, sem alguém que ajudasse. Sem tudo isso, viúva, desvalida, pobre, necessitada. Ninguém para socorrer ninguém. Ninguém dava atenção para aquela viúva. E o juiz, muito menos, o juiz era iníquo. Quer saber de uma viúva que vai buscar um juiz, falar com uma autoridade respeitada da cidade, ainda que num lugar desses, vai dar atenção a alguém assim?
alguém que não merece, alguém que ninguém olha para ela, juiz, ele vai arrumar sua toga, vai sentar no tribunal para julgar, vai ouvir fazer as suas audiências com ou da maneira que ele é juiz, toda autoridade. Mas o Senhor quebra isso, porque Jesus quebrou. E a mensagem que Jesus traz é uma mensagem escandalosa, de fato, e ele quer trazer isso, ele quer dizer assim. Ele quer quebrar o ritmo da religião que não agrada a Deus, para mostrar, olha, a igreja precisa de ser diferente, nós somos diferentes. Nós precisamos olhar para essas pessoas. E Jesus está falando assim, tudo bem. Se esse juiz não dá atenção a essa pobre viúva, Deus não deixará de dar atenção. Tenham certeza disso. E se Deus der atenção, não importa se ela é pobre, se ela não tem ninguém para orar por ela, se ela não tem casa, se ela não tem onde morar. Se Deus olhar para essa pessoa, louvado seja Deus, essa pessoa será atendida naquilo que ela clamar e colocar diante de Deus. Pois não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Essas são palavras de Jesus no contexto da viúva. E para o salmista aqui, queridos, e para nós, da mesma sorte, Deus fará justiça àqueles que buscam justiça. Vejam, portanto, queridos, encerrando aqui, finalizando a exposição do Evangelho dos Salmos, como o salmista começou tudo orando a Deus por causa das dores, das aflições, das angústias, pedindo a Deus que o assistisse quando ele estava solitário, fizesse paz, ou trouxesse a paz quando ele estava intranquilo, fizesse justiça no mundo cheio de injustiça, no mundo perverso, como é o nosso. Nosso mundo é perverso, é mau. Se ele puder acabar conosco, ele vai acabar conosco. Se ele puder tirar tudo que você tem, ele vai tirar tudo que você tem. Ele vai ser impiedoso conosco. Porque o mundo é impiedoso. E nós vamos ficar nesse mundo, queridos. Nós estamos nesse mundo. Nós precisamos de cumprir nossas tarefas nesse mundo. A igreja de Jesus Cristo precisa de ser o referencial deste mundo. E é neste mundo que Jesus nos colocou, mesmo sabendo disso. É aqui que nós precisamos de fazer a diferença. De orar a Deus com intensidade, de buscar a Deus justiça, de buscar no Senhor a paz, de buscar no Senhor a direção no Espírito Santo, como esse salmista ia sair de Quedar e de Meseque e ia para Jerusalém para celebrar uma das festas importantes daquele tempo. Tabernáculo, Páscoa, uma dessas festas que ele saía, e saía cantando. E aqui no Salmo 120, nós encontramos estas expressões. Expressões que não podem ficar somente aqui, nas Escrituras. Elas precisam de aparecer na nossa vida. A expressão de quem confia em Deus. A expressão de quem espera a justiça do Senhor. A expressão de quem quer adorar a Deus com intensidade. A expressão de quem quer caminhar com segurança no Senhor. A expressão de quem quer ficar distante desse mundo e buscar um mundo de santificação. Até chegar a Jerusalém. Até chegar ao templo. E para nós até chegar a Jerusalém, é a Jerusalém que nós aguardamos
que já está vindo da parte do Senhor. Ela já está vindo, viu, irmãos? Não se engane. Ela não vai vir, não. Quando João fala que eu vi novos céus e nova terra, e essa terra está vindo, ela já está deslocando. Eu estava conversando com um irmão aqui na igreja e falando disso. Ela está deslocando e vai chegar um momento que ela vai encontrar com esta terra. E aí será Nova Jerusalém. Aqui eu e você esperamos para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para cantarmos o hino 108 do Inário Novo Cântico. Que o Deus da paz, que trouxe dos mortos a seu Filho Jesus Cristo, vos dê a paz. Ide em paz, queridos irmãos e irmãs, e que as bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, continuem sendo derramadas sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos abençoe.